Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Damião Oliveira, moro na cidade de Pomerode, Santa Catarina. Atuo como CDPO na Somaxi Group, na cidade de Camboriú, também em Santa Catarina, onde lidero um time de encarregados de dados, onde desenvolvemos atividades de DPO as a Service em mais de 19 projetos ativos por todo o Brasil. Além de certificações profissionais na área de tecnologia, segurança da informação, proteção e privacidade de dados, sou instrutor credenciado do SERPRO em LGPD e atuo na área de tecnologia há mais de 25 anos. Nos últimos dois, totalmente voltados ao direito digital, à proteção e privacidade de dados pessoais. Hoje, estou membro e coordenador nacional do Comitê de Segurança da ANPPD. Estou membro do Comitê Especial de Proteção e Privacidade de Dados da OAB de São Paulo, como também estou da Cyberpol, braço direito da Interpol em monitoramento em crimes cibernéticos aqui no Brasil. Nossa missão é evangelizar não só os titulares de dados, como também os diretores de empresas a entenderem não só a importância de estar em conformidade com a lei, como também os benefícios e oportunidades da adequação, que vai levar ao aprimoramento e a transformação digital do negócio. Como professor e instrutor de treinamentos voltados à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, vejo como principal desafio a disseminação da lei de forma simples, prática e objetiva, sem muito juridiquês, visando a fácil compreensão para os principais atores da lei. E hoje estou trazendo aqui para essa entrevista especial para a LGPD Connect 2021 da ANPPD, o nosso grande amigo Alan. Alan, fala um pouco quem você é e o que você veio falar hoje para todos que estão assistindo o LGPD Connect. Oi, Damião, obrigado aí pela oportunidade, obrigado também pela NPPD pela oportunidade. Bom, eu sou fundador e atual CEO da Somaxi Group, né, uma empresa que já vem aí respirando segurança da informação desde a sua fundação, e há mais de 2 anos já, a gente já vem trabalhando com a LGPD também, então isso está no nosso dia a dia, né? Trabalho com TI há mais de 22 anos, né, dos quais os últimos 2 a gente veio se dedicando aí mais para a parte de LGPD, mais para a parte de serviços gerenciados, para a gente levar para os nossos clientes mais tecnologia, mais desenvolvimento, segurança e proteção em dados. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o panorama do mercado, principalmente nas questões de consultoria, de venda, né, de serviços de LGPD. Beleza, Alan, obrigado. Me fala um pouquinho, Alan, vou começar aqui, né, até pelo quebrar um protocolo desse roteiro. Me fala um pouquinho hoje, né, como que a Somax hoje tem enfrentado as dificuldades de poder mostrar para o cliente, demonstrar para os clientes como é necessário e o porquê é necessário adequar os seus negócios em LGPD. Perfeito, Damião. Eu acho que a gente está vivendo um momento, né, muito importante e que a grande maioria das empresas estão prestando atenção, que é a questão da adequação da LGPD. Né? É um momento que está muito latente na vida de todo gestor, na vida de todo empresário. Mas a gente percebe, Damião, a maior percepção que eu tenho, né, principalmente pela experiência de conversar com empresários diariamente sobre esse tema, é ainda a questão de falta de informação ou excesso de informação. Tá? O que eu quero dizer com isso? Algumas empresas que a gente conversa ainda não têm a percepção do que realmente é a LGPD. Alguns comparam um certificado, né, uma certificação, por exemplo, como uma ISO. Outras não têm esse entendimento de que é uma lei e que vai pegar. Né? Outros não têm o entendimento que é uma lei global, né? O mundo precisava dessa lei. Né? Os dados hoje, a gente fala bastante que os dados são um novo petróleo, e poucas empresas estão tendo essa percepção. Por outro lado, Damião, algumas empresas estão tendo informações por excesso, né? E aí acabam também tendo uma overdose de informações, softwares, planilhas, a responsabilização de cada envolvido, de cada figura, né, que envolve a LGPD, como o encarregado, o controlador, o próprio operador. Então, essa dificuldade também em receber muitas informações, com falta de coerência, por muitas vezes, para algumas empresas até que oferecem esse serviço, tem um pouco dificultado a tomada de decisão de alguns empresários, alguns gestores,
para contratar uma consultoria, para buscar uma ajuda mais assertiva para enfrentar esses desafios de LGPD. A Somax ela vem fazendo um trabalho principalmente de muita transparência naquilo que a gente entende, né, do que é LGPD. Então, realmente levar a informação dessa essência do que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente fez um trabalho muito bacana em todas as nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, nos nossos perfis, no nosso blog, justamente para levar mais esse entendimento assertivo do que é LGPD e do que precisa ser feito. Então, é assim que a gente vem enfrentando, né, essa dificuldade de entendimento do que realmente é a Lei Geral de Proteção de Dados junto aos donos e empresários. Legal, Alan, você ter falado sobre... eu percebi que você falou assim, ó, falta as pessoas entenderem que a LGPD realmente é uma lei, e é uma lei que leva as pessoas a raciocinar da seguinte forma: é uma lei, né, no Brasil, a LGPD, mas no mundo, globalmente falando, existe uma preocupação mundial com a proteção e a privacidade de dados. Né? Você vê que na última semana, por exemplo, a China editou mais uma lei, né, voltada à proteção e à privacidade de dados. Tivemos também ontem um grande marco, né, a PEC 17, ela acabou sendo aprovada de forma expressiva, né, com votação expressiva no primeiro e no segundo turno, que trata que a privacidade e a proteção de dados têm que ser pilares constitucionais, ou seja, a proteção de dados, o direito à proteção de dados e a privacidade vai passar a ser um direito constitucional. Ou seja, a gente não está falando de um código de defesa do consumidor somente, a gente está falando de uma regulação constitucional, de um direito que as pessoas, né, precisam ter a noção que precisa ser respeitado. Ou seja, essa confusão que você acabou mencionando, Alan, dos atores, né, envolvidos com a LGPD, faz muito sentido quando você remete à seguinte questão. Olha, semana passada chegou um consultor aqui para falar comigo sobre LGPD, né, e acabou dizendo que eu tinha obrigatoriedade de ter um encarregado de dados. Né? E aí, dependendo do porte, a gente viu isso, né, na consulta pública, inclusive, essa regulamentação, né, essa normativa ainda não foi publicada, foi publicada, assim, um esboço da normativa, por exemplo, que em algumas empresas, né, serão dispensadas a utilização, obviamente, ali de um encarregado de dados. Está claro, isso ficou claro, que é a tendência que isso vai acontecer. Só que o que me chamou a atenção, e aí a gente tem uma grata surpresa, uma grata atitude, né, uma excelente atitude, é que isso não vai descartar de que o controlador, e aí quando a gente fala de controlador, que é uma confusão muito grande, o controlador não é só o dono da empresa, é aquela pessoa que utiliza dados, que trata dados com finalidade comercial, tá certo? E esse controlador, né, ele vai ter que, sim, responsabilidades e cumprir alguns outros requisitos. Então, quer dizer, ontem, por exemplo, eu vi um insight aí de um SDR falando comigo que, não, recebeu lá um insight dizendo, não, minha escola não precisa, agora minha escola não vai precisar, né, mais de se enquadrar na LGPD, porque a minha escola ali é uma microempresa, a crechezinha lá. Ora, é um ledo engano achar que uma atividade comercial com fins lucrativos, que trata, inclusive, dados de menores, né, não tenham obrigatoriedade de se adequar à LGPD, uma vez que a própria lei ela tem um artigo que fala especificamente sobre dados de menores e de adolescentes. Então, essa overdose, essa confusão realmente de informação, que eu faço melhor isso, que eu faço melhor aquilo, que a minha ferramenta é melhor, que a sua ferramenta é melhor, eu acho que tem levado, sim, as empresas, as pessoas, a uma confusão de informação e que acaba perdendo o sentido.
né? Você ter um discernimento de poder enxergar, olha, esse negócio aqui precisa, sim, de uma ação efetiva, no que tange, comercialmente falando, olha, isso aqui não precisa de ter uma adequação mirabolante, você não precisa utilizar uma ferramenta de compliance ultra mega power super das galáxias, e sim ter soluções ali um pouco mais small, para poder chegar, né, para poder fazer esse possível cliente, essa empresa, realmente estar em conformidade. Então, eu acho que, na minha visão, e aí corroborando com o que você falou, Alan, é exatamente isso que está acontecendo. Uma overdose de informação e informações desencontradas, né? E falando agora sobre expectativas, né? Eu gostaria de saber de você, Alan, qual a sua expectativa, né? Agora, que já faz aí um mês, né? Praticamente um mês, hoje é dia 1º de setembro, né? Então, Uhum. já faz um mês que as sanções, né, efetivamente a LGPD entrou em vigor agora com força total, com força de lei, com força de fiscalização e sanções administrativas e pecuniárias. Qual a sua expectativa daqui para frente? O que você acha que poderá acontecer com as empresas, né, e o panorama dos serviços, dos prestadores de serviços em assessoria ou consultoria para adequação de LGPD? Legal, Damião, excelente pergunta. A gente tem plena clareza, né, que as empresas elas precisarão se adequar, né? Você acabou de falar, a questão do encarregado de dados não tira a responsabilização das empresas que são mantenedoras de dados pessoais, né? Então, se tem qualquer tipo de dado pessoal, a responsabilidade é das empresas e elas vão precisar se ajustar às regras da LGPD, né? Principalmente empresas, Damião, que querem se manter forte e crescendo no mercado. Então, a gente sabe que existe essa demanda, uma demanda reprimida. Somos brasileiros, né? Deixamos tudo para a última hora. Mas Com certeza. a gente entende que as empresas, principalmente aquelas que valorizam, né, as próprias leis e os benefícios da LGPD, se a gente olhar por essa lente, vão sim se ajustar. E aí a gente sabe que tem uma demanda muito grande para a gente conseguir atender hoje essas empresas. Quando a gente fala de um aspecto mais de expectativa, né, levando um pouco mais para um futuro, eu digo que é até bem próximo, né, as empresas elas deixaram ali esse tempo que ainda não se falava muito em sanção, apesar de ser um erro, porque desde o momento que a lei entrou em vigor já poderia sofrer uma fiscalização, uma sanção por denúncia de titulares de dados, né? Agora começaram, enfim, as fiscalizações também, mas essa questão de multas, eu acho que vai dar uma acelerada, né? Porque o empresário ele não quer ficar correndo risco, né, de tomar uma multa, de sofrer uma sanção administrativa, e diga-se de passagem, né, Daniel, que algumas sanções são bem piores, as sanções administrativas são bem piores do que pagar uma multa, né? Por exemplo, a publicização, né? Às vezes a gente tem uma empresa ali que está brigando para manter um nome, para ter uma estrutura sólida, e vai parar num portal de violações, por exemplo, da NPD, como uma empresa que não tem transparência, não tem a política de privacidade de dados. A multa, normalmente, a gente recorre, a gente parcela, a gente continua trabalhando para pagar, né? Mas você imagina um bloqueio de banco de dados, por exemplo, para uma contabilidade. Como uma contabilidade vai trabalhar sem ter acesso ao banco de dados? Então, eu acho que essa expectativa, né, geralmente as empresas que enxergam o TI e a LGPD como benefício dos seus negócios, elas vão dar uma celerizada nesse processo, vão buscar consultorias, porque não é possível fazer isso sem suporte, sem uma consultoria, uma assessoria por trás. Então, eu acho que a expectativa ela está forte para os próximos, pelo menos, 2 anos aí, decorrente da demanda que a gente tem no mercado, na quantidade de empresa que a gente tem no mercado. Caramba, você realmente colocou para fora aí muito sentimento, né, e verdadeiro no que tange ao mercado. É exatamente isso, né? Questões que
enquadram que não é só a multa, né? Eu acho que as sanções administrativas ali são realmente muito impactantes no que tange a negócios, né? E essa clareza faz com que você realmente impacte de forma positiva quando você vai, de uma forma muito mais incisiva e assertiva, falar com o cliente, explanar sobre o GPD para um cliente e deixar claro que o desejo, que a vontade de poder fazer a empresa se adequar, vai além de simplesmente não deixar esse cliente tomar uma multa. Bem legal, cara, bem legal essa tua visão. E para encerrar, eu gostaria de perguntar a você, Alan, qual a sua expectativa para o LGPD Connect 2021? Cara, animadíssimo com isso, não vou perder por nada. Eu acho que é um caminho onde a gente vai buscar muito mais informação, né? Até para a gente não ter aquela overdose que eu acabei de falar, de informações distorcidas, né? A NPPD sempre traz aí muito conteúdo relevante, então deixar o convite aí para o pessoal, não percam, consumam todo o conteúdo, porque com certeza é um trabalho muito sério que vem sendo executado já aí de longa jornada e vai trazer muito resultado para todo mundo que vai acompanhar. Perfeito, Alan. Obrigado pela sua participação, por essa entrevista. Né? Eu também tenho uma expectativa muito grande para esse evento que está começando, né, nesse momento. Minha expectativa também é que esse evento seja muito proveitoso, né, com pessoas renomadas, com pessoas realmente que possam trazer muito conhecimento, né, nomes internacionais que vão realmente trazer um overview da lei nos quatro cantos, né, do globo terrestre, que possam efetivamente colaborar. Lembrando que a missão da NPPD é ajudar, né, a disciplinar e aculturar as pessoas quanto à realização do tratamento efetivo de dados pessoais com a conformidade com a LGPD. Assim como eu, assim como você, que fazem parte dessa associação, convido a todos vocês que ainda não fazem parte a participar da associação que mais cresce no Brasil, com maior relevância na América Latina. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês e sucesso. Aproveite este evento. Pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, Daniel.